Bom, agora nós vamos utilizar a realidade virtual para estar fazendo a compatibilização da estrutura metálica com a arquitetura e estrutura de concreto armado de um empreendimento em Camarão dos Carajás de Pará, numa escola municipal. Tudo que eu estou vendo no óculos agora, a partir de agora vai começar a aparecer na tela para vocês. Eu começo enxergando o projeto da escola como uma maquete eletrônica, certo? É como se eu estivesse num espaço e enxergo ele como uma maquete eletrônica. Eu vou me aproximar da primeira estrutura para fazer a análise. E agora eu estou em escala real, 1 para 1. Eu estou enxergando exatamente na escala que vai ser, na escala real. Bom, em princípio, a arquitetura havia previsto essa cobertura somente aqui onde está ainda esse policarbonato. Isso era o que estava previsto na arquitetura. Entretanto, o fim dessa estrutura terminava com um pilar bem no meio da escada de acesso. Então, enquanto proposta de alteração da arquitetura baseado no projeto de estrutura metálica, nós propusemos a ampliação dessa estrutura nesse sentido, para que esse pilar ficasse do lado da escada e não no meio da escada. Assim foi feito, só que acontece, isso implicaria uma alteração também do outro lado da estrutura. Então nós precisaríamos levar também essa alvenaria e essa viga de bordo, que está nesse sentido aqui para fixação, precisaríamos também expandi-la, né? Então essa foi a primeira inconsistência que nós encontramos e que nós sugerimos uma alteração na arquitetura e também na estrutura. Vê que é possível, através da realidade virtual, enxergar todos os detalhes de fabricação, exatamente como é que vai ser esse console, esse suporte, contraventamento. Então a realidade virtual traz para a gente uma percepção real de como é que vai ser a obra. Vamos a um outro exemplo. Aqui nós precisaríamos fixar esses dois consoles, ó, que são esses consoles rosas para apoio dessa treliça. Só que eu posso vir aqui e tirar a alvenaria. E venho aqui, vou tirar a alvenaria e tirar a alvenaria. Vocês percebem que o que está em azul aqui são as vigas de concreto armado, tanto aqui quanto lá em cima. Nenhuma dessas vigas contemplava a fixação do console metálico para apoio da estrutura. Então a segunda alteração que nós propusemos foi ou a subida dessa viga ou a criação de uma viga intermediária nesse ponto, né? Só que acontece, nesse contexto, o que eu acredito que foi feito foi essa viga aqui subiu para atender esse console e essa viga aqui e esse ponto aqui foi criada uma viga aqui, ó, daqui até aqui. Então, essa outra incompatibilidade, não fosse o BIM e a realidade virtual, acabaria indo para uma solução em obra muito mais complexa e muito mais onerosa. Vamos para uma outra estrutura. Veja que quando nós temos estruturas que elas têm muitas ligações excêntricas, nós precisamos analisar uma por uma. Vamos dar um outro exemplo. Aqui, novamente, ponto de fixação. Se eu eliminar a alvenaria aqui e eliminar lá, eu também vou perceber que eu não tenho elementos estruturais de concreto armado para fixar os consoles. Então, nesse contexto aqui, nesse trecho, a estrutura precisou elevar esse elemento estrutural. Então, precisou mudar a cota desse elemento estrutural ou alterar a geometria do elemento estrutural para que pudesse contemplar esse console. Da mesma forma aqui, ó. A estrutura está aqui e o console está lá em cima. Temos um outro trecho onde isso poderia ser alterado. Ou você poderia aumentar a seção da viga de fora a fora, que não é o ideal, ou aumentar a seção da viga somente desse pilar até esse pilar aqui, para que pudesse contemplar esse console. Aqui nós temos um outro bom exemplo de solução, ó. Por que aqui nós não utilizamos um console que nem lá, ó, ou que nem lá? Porque essa estrutura aqui, ó, é uma platibanda de estrutura metálica. Então ela não suportaria esse carregamento. Por isso que foi necessário a alocação de um pilar metálico aqui. Então, todas essas soluções todas essas problemáticas só puderam ser vistas com clareza uma vez que a gente conseguiu acessar o projeto, ou seja, a modelagem BIM em escala real e entender no detalhe o que era necessário ser feito.
Por isso que nós acreditamos que a realidade virtual é sim a próxima etapa da compatibilização dos projetos. Além do BIM, a utilização de uma ferramenta como a realidade virtual permite que você consiga observar as interações entre as disciplinas no detalhe. Então é isso, até o próximo vídeo.